Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe me deixava com uma mulher que ela era muito legal. Ela era um amor de pessoa. Até que teve um dia que essa mulher precisou sair rapidinho, porque aconteceu um imprevisto, pra ela deixar alguma coisa, não sei aonde, eu era muito criança, eu não lembro, mas eu lembro que ela teve que sair e o filho dela ficou comigo. E eu lembro que quando ela saiu, o filho dela começou a me chamar pra brincar. E ele tirou a parte dele pra fora. E eu não lembro também quantos anos ele tinha, mas ele era bem mais velho do que eu. E ele começou a balançar e a mostrar e a, tipo, querer fazer... E eu sabia que aquele não era legal e, tipo, eu não achava graça na brincadeira. E por muita sorte, essa mulher que cuidava de mim esqueceu alguma coisa e voltou. E quando ela voltou, ela pegou a cena bem na hora. E ela brigou muito com ele. Nossa, ela chamou muito a atenção dele, conversou comigo, perguntou se eu tava bem, me abraçou, sabe? Tipo, mas ela não falou nada, só perguntou se tava bem, brigou com ele e foi isso. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, tipo, será que eu conto pro papai e pra mamãe? E eu fiquei na minha cabeça, mas como que eu vou contar? Como que eu vou falar? Eu não lembrava. Assim, não lembrava quais palavras usar pra falar sobre isso. Quando chegou a noite desse mesmo dia, o meu pai foi tomar banho. E toda vez que ele ia tomar banho, às vezes a minha mãe também entrava no banheiro, tomava banho, e às vezes todos nós tomava banho ali junto. E quando o meu pai foi tomar banho, eu falei pra ele assim, papai, o filho da fulana, né, da mulher que dava de mim, ele mostrou essa parte pra mim hoje. Foi isso que eu falei. Eles olharam pro outro, perguntaram se estava tudo bem, se ele tinha feito alguma coisa a mais. Falei que não e beleza, por aí ficou. Não conversaram, não dialogaram, não me explicaram, mas outro dia minha mãe foi lá, conversou com ela, pediu uma explicação, ela conversou com a minha mãe. Minha mãe preferiu me tirar de lá e ela super entendeu, né, ela também faria isso. E acabou me tirando de lá, graças a Deus. O tempo foi passando e tal, e eu comecei a ficar na casa da minha avó. E lá na casa da minha avó morava minha tia com o meu primo. E o meu primo, eu tinha uns 8 anos nessa época, ele tinha uns 13. O meu primo era muito bonitinho, ele era muito bonitinho. Um dia a gente estava sentado brincando e ele me deu um beijinho. E, de certa forma, eu achei aquilo legal, porque, no meu ponto de vista, aquilo era curioso. Pra mim era uma curiosidade ele tá me beijando. E toda vez que a gente ia brincar, às vezes ele me beijava e eu gostava daquilo. Aquilo me fazia me sentir, às vezes, um pouco mais moça, mais adulta, né? Tipo, como se eu fosse mais velha. E quando a gente é criança, a gente tem essa mentalidade de querer ser mais adultinha. E acabou que eu comecei a dar beijinho nele, eu gostava de brincar com ele. Ele dormia no mesmo quarto da minha avó. E quando eu ia pra lá e dormia lá, ele também dormia lá. E teve um dia, uma vez, que ele começou a, tipo, passar a mão na minha parte. Tipo, apertar meu bumbum, apertar o meu peito. E eu falava pra ele que eu não queria aquilo. Eu falava pra ele, para, eu não quero. Tipo, eu sempre falava. Mas eu não conseguia, tipo, impor isso, que eu não queria e tal. Até porque eu gostava dos beijinhos que a gente dava, mas eu odiava o fato dele me tocar. E aí os anos foram passando e era sempre as mesmas brincadeiras. Ele me dava beijinho e às vezes era uma palpada aqui, uma passada de mão ali. Ele tirava a parte dele pra fora, queria que eu ficasse alisando. Eu falava que não, eu achava a textura estranha, eu achava aquilo estranho, eu não gostava. Mas ele fazia disso uma brincadeira, acabava rindo e ficava se acariciando na minha frente, mostrava pra mim como é que era, sabe? E eu ficava só vendo a cena e eu não gostava, mas eu também não conseguia fazer alguma coisa sobre isso, né? Eu não sabia como contar para os meus pais sobre isso também. Até que uma vez ele tirou a parte dele para fora enquanto a minha avó estava dormindo. A minha avó estava dormindo na cama e ele deitou do meu lado e começou a tirar a parte dele e querer que eu colocasse a minha boca. E eu não queria. Mas eu acabava sempre fazendo. Ele sempre conseguia me ganhar, me convencer, me manipular, me persuadir, sei lá como ele conseguia, mas ele conseguia. E eu sempre me sentia mal por isso. Mas eu nunca conseguia impor e falar não. E o pior, às vezes ele ficava pondo o dedo, entende? Tipo, ele colocava um dedo, às vezes ele queria colocar 2, ele ficava usando o meu corpo pra explorar. Era tipo isso. Ai, conhecer. Parece que ele não tinha ninguém, nenhuma garota pra fazer isso. E tipo, por mais que eu gostasse dos beijinhos, aquilo pra mim era demais.
Só que eu já não conseguia falar não, e eu não conseguia nem diferenciar o que eu gostava e o que eu não gostava. Minha mente estava totalmente conturbada e confusa. E várias vezes ele falava, mas você quer, você gosta, você me beija, a gente faz isso desde criança, por que você nunca falou nada antes? Agora que a gente tá crescendo, ele conseguia falar, se a gente contar pra família, eles vão culpar, eles vão falar que você é culpada porque você deixou. E aquilo me fazia muito dano, tipo, me fazia minha mente ficar muito mal. Mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu sentia, essa é a verdade. Até que quando eu fiz 11 anos de idade, eu menstruei. Aí teve um dia que eu tava deitada no sofá assistindo, sei lá, televisão, filme, nem lembro. E ele veio e passou a mão na minha bunda. E na hora que ele apalpou a minha bunda, ele veio pra enfiar o dedo dentro de mim. Só que eu estava menstruada. E nessa época eu tinha de 11 para 12 anos, ele já tava com 15 para 16. Quando ele tirou, que ele viu que vem um cheiro forte e aquele sangue na mão dele, meu, como foi bom, meu Deus, como foi bom ele ter tentado. Porque querendo ou não, hoje eu entendo que era tudo abuso. Entendeu? Quando ele viu sangue na mão dele, ele ficou com tanto nojo de mim, ele começou a falar que eu era nojenta, que aquilo era nojento, que eco, credo e tal. Ele passou a não fazer isso mais comigo, tipo, a não me tocar mais. Logo depois ele conheceu uma garota, e eu também comecei a namorar, porque com 12 anos, né, se eu já beijava na boca com 8, e já fazia o que fazia com ele com 8, com 12 anos, eu já tava tendo relacionamento. E com o tempo, quando eu fui crescendo, eu e meu namorado, eu tinha um pouco de dor quando ele ia me tocar, quando ele ia pôr a mão em mim, quando a gente ia fazer qualquer tipo de relação um pouco mais íntima. E muitas das vezes, assim que eu cresci, né, que eu vejo que até hoje eu tenho essa dificuldade com meu namorado, porque hoje eu ainda tenho 16 anos de idade, eu tenho dificuldade dele me tocar, eu tenho dificuldade de sentir prazer, eu tenho um pouco de ardência na minha parte íntima, eu ainda não fui no ginecologista, ainda não me tratei disso 100%. E muitas vezes eu me questiono e me pergunto, será que a minha dor, ela é realmente física ou será que ela não é emocional? Será que isso nos tornou um trauma e por conta de eu gostar de dar beijinho nele, eu sempre carreguei esse trauma como uma culpa porque eu gostava de dar um beijo? Ou será que realmente eu gostava e não tem nada de trauma? Enfim, eu preciso me tratar, eu preciso me curar. Eu tenho raiva da cara do meu primo, eu tenho nojo dele, com certeza. A gente mal se olha, a gente mal conversa, é como se a gente nunca tivesse tido uma conexão com outra. Isso me deixa muito mal. E o que eu quero dizer é que quando a gente tem 8 anos de idade, a gente ainda é uma criança. Eu era uma criança, ele era um pré-adolescente, eu era uma criança. E ele ter tirado a minha inocência, ele ter colocado a mão dentro de mim, ou ele ter me forçado a colocar a boca nas partes dele, tudo isso pode sim ter desenvolvido e desencadeado algo para o que eu tenho hoje, mas é um processo de cura que eu tô passando, e uma das minhas metas é estar sempre influenciando, principalmente as crianças, e quando eu tiver uma filha, com certeza, ela não permitir com que ninguém toque no corpo dela, mesmo que ela goste de dar um beijinho, ela saber diferenciar, porque dentro dessa história minha cabeça sempre fica muito confusa e talvez eu precise de um psicólogo para me tratar. Quai, seu app de vídeos curtos.